Falar de Inter é um somatório de incompetências, né? Se nós analisarmos tudo o que ocorreu, claro que o Mano não ia sair, né? Quando botaram esse William da entrevista depois do jogo, eu acho que é um desrespeito à torcida do Inter. Tinha que falar o presidente ou o vice de futebol. Era um momento de muita dor, mais um momento de dor, mais um momento de sofrimento. O torcedor merece uma satisfação oficial do clube, e não um funcionário que é demitido no dia seguinte. Se foi demitido no dia seguinte, o funcionário que falou ontem na entrevista coletiva não tinha peso nenhum, não tinha valoração nenhuma dentro do clube. Se botaram como se, vamos fugir da bronca, vamos botar o funcionário, porque ninguém demite de uma hora para outra. Isso já era algo que talvez estivesse internamente sendo construído. Então tinha que ir o Felipe ou tinha que ir o presidente, até pela grandeza do jogo, pela grandeza da derrota, teria que ir o presidente, se não fosse o presidente, que já tinha ido naquela entrevista muito ruim que ele deu contra o América, que fosse o Felipe, mas que fosse o dirigente político do clube. E se nós olharmos, né, como tu disseste, que eu termino o Campeonato Brasileiro, o Internacional fez um bom Campeonato Brasileiro, um excelente segundo turno, ele chega no vice-campeonato com uma preparação física muito boa, o Internacional com intensidade em todos os seus jogos, talvez também facilitado, porque era a sua única competição naquele momento, mas era um time intenso, era um time com força, tinha um bom preparador físico. Aí chega esse grandioso Williams, que é um currículo do Avaí, enfim, uma passagem pelo Atlético Paranaense como auxiliar, e troca o preparador físico, traz o preparador físico que, em tese, era de sua confiança, tem que ser de confiança do treinador, tem que ser de confiança do dirigente político, do vice-presidente de futebol, do presidente do clube e do treinador, principalmente do treinador, que é aquele que vai trabalhar com material humano preparado por esse fisicultor. Aí traz um fisicultor que, enfim, não tinha trabalhado ainda no Inter, eu dispenso um que tinha dado excelente resultado. O Internacional, desde o primeiro jogo do Campeonato Gaúcho contra o Juventude, 2-2 no Beira-Rio, até o Grenal de ontem, o Internacional tem deficiência física. O Mano não escala os melhores tecnicamente, o Mano escala os melhores fisicamente. Às vezes, jogadores, eu pego um exemplo, Depena, é um belo jogador, mas está mal fisicamente desde o início do ano, não é escalado. Tu escala jogadores de um menor nível técnico porque não tem uma condição física. Enfim, o Internacional, se nós pegarmos o Grenal de ontem, o Internacional, em tudo que é dividida, tudo que era a primeira bola era do Grêmio. Do primeiro ao último minuto, o segundo tempo, então foi pior. O Grêmio com 10, que em tese tem que ter um desgaste maior, porque 10 tem que correr por 11, e o Internacional, no final do jogo, caminhava no campo. O Internacional não tinha força. Se nós recordarmos o segundo gol do Vila Sante, numa dividida do Thayer Lara com o Vila Sante, o Thayer Lara, que tem 18, 19 anos, que é forte, chega fraco, ele perde a dividida para um jogador que é mais magro fisicamente, que é menor, ele perde. Isso que era jogo, tinha 20 e poucos minutos. Quer dizer, o Internacional tem sido, ao longo das competições, Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, um time fisicamente muito mal. Então, isso não vem de agora. Quer dizer, a direção demitiu o preparador físico faz uma semana, 10 dias. Demorou para enxergar isso. Demorou. Qualquer pessoa na arquibancada do Beira-Rio enxergava que o Internacional era mal fisicamente. E a sua direção não enxergava, não tomava essa atitude. Isso tu não recupera uma condição física de uma hora para outra, né? Até porque tu não tem nem tempo. Vai ter uma parada de 10 dias em 20 de junho. Sim, né? Até lá eu vou jogar domingo, quarta, avião, hotel, viagem. Eu não tenho condições de treinar, de melhorar fisicamente. Vou obrigatoriamente ter que deixar jogadores em Porto Alegre, quando estiver viajando, jogadores de uma qualidade boa, para dar uma condição física, minimamente em condições de competir. Pegarmos o exemplo do Alan Patrick, é isso. O Alan Patrick faz bons, excelentes primeiros tempos e no segundo tempo se entrega. Ele não tem, até pela sua idade, ele não tem uma condição física. Mas aí eu olho o time do Grêmio e pego o Luizito Soares, por exemplo, tem 36 anos. O Alan Patrick fez 32, são 4 de diferença. E o Luizito tem uma condição física melhor do que o Alan Patrick. Eu estou pegando o exemplo do Alan Patrick. Estou pegando os dois melhores, o Alan Patrick do Inter e o Luizito melhor do Grêmio. As suas duas estrelas. Mas então tem essa diferença física. E o Internacional demora para enxergar isso. Vai insistir com o Mano. Eu acho o Mano um belo treinador.
não tenho a menor dúvida. Acho um treinador muito ajustado ao Internacional, ao limite que o Internacional tem financeiro de fazer uma equipe. Agora, eu teria trocado antes do Grenal. Eu teria trocado o Mano, porque a sensação que eu tenho é que tu não tira mais nada do Mano e o Mano não tira mais nada dos jogadores. Chegaram nos seus limites. Por diversas razões, o menos culpado é o Mano, quero deixar bem claro. Mas por diversas razões, fadiga dos metais. Hoje tu não consegue tirar os jogadores, tu não tira mais. Não é à toa que tu pega 4, 5 jogadores que fizeram um bom 2022, Bustos, Vitão, Depena, Wanderson, e estão muito abaixo do seu nível, mas estão muito abaixo do seu nível. Muito abaixo do nível individual técnico. Quer dizer, um jogador ter uma má fase é comum no futebol, mas eu estou pegando 4, 5 de 11. Então, tu tinha que mudar, tinha que entrar uma vassoura nova para tentar mobilizar, para tentar focar e o Internacional decidir. Qual é a nossa prioridade? A nossa prioridade, não vamos ganhar nada. Então, primeiro, vamos fazer pontos no Brasileiro, para nos dar uma situação de conforto, né? Para nos dar uma situação, eu queria ser campeão da Copa do Brasil, eu queria chegar bem na Libertadores, mas eu não quero ser rebaixado. Tu vê que nível de grandeza chegamos. O Internacional, que foi vice-campeão no ano passado, que todos nós dizíamos, pela primeira vez nos últimos anos, o Internacional vai iniciar uma temporada com a mesma base, com o mesmo treinador, contratar 2, 3 jogadores, vai ficar com um bom time, vai encorpar um plantel, vai ter condições de disputa. Isso se dizia. E agora nós estamos torcendo para fazer 45, 46 pontos. É incrível, o Internacional consegue ter um grupo inferior ao grupo do ano passado, um plantel sem alternativas e um treinador que também está atrapalhado. Tu vê as modificações do Mano ontem, eu estou jogando contra 10. Aí, eu não posso mexer no meu sistema atrás. Eu tenho um centroavante do adversário que é um jogador de muita qualidade, um jogador muito inteligente. Eu não posso deixar mano a mano e tirar um zagueiro para botar mais um atacante. Tira um volante. Para que jogar 2 volantes contra 10? Tira um volante, recua um pouco o Depena, aí eu jogo meio campo com o Johnny, Depena, Lampatrick, os 2 abertos, Pedro Henrique, Wanderson e um centroavante alemão. Vou jogar assim. Eles têm 10. A única saída do Grêmio vai ser contra-ataque. Então, se eu vou desmanchar meu sistema defensivo, eu estou sujeito a tomar um contra-ataque. Tomei o contra-ataque, 3-0, matou o jogo. Porque quando está 2-0, se o Internacional faz o 2-1, ele entra no jogo. O Grêmio com 10. Mas não, eu tomei no contra-ataque um time de 10 porque o meu treinador mexeu no seu sistema defensivo. E depois chega ao cúmulo de botar esse menino, que não é menino, que veio do Caxias, o Rô Dias, esse? Jean Dias. Jean Dias. Aí eu boto o Pedro Henrique de lateral. Um lateral meio ponta, quando era o jogador que individualmente tinha uma vantagem sobre os jogadores do Grêmio. Primeiro tempo, se o Internacional tivesse jogado um pouco mais do Pedro Henrique, todas que jogou no Pedro Henrique, ele teve vantagem em cima do lateral. Concluiu, cruzou, chegou. E aí eu trago para trás e botar esse jogador do Caxias. Quer dizer, isto mostra que tu chegou no teu limite. E o treinador chegou também, as suas substituições, as suas escalações. O Rômulo ele bota no lateral direito um jogador que ele nem levou para Minas. Não foi para jogar contra a América. Aí sai jogando aqui. Eu deixo fora o Igor Gomes, que estava bem como lateral direito, com exceção do jogo contra o Atlético Paranaense, que todo o time, na sua maioria, foi mal. O Igor também foi mal, mas até então fazia boas partidas. Jogador alto, a bola era importante, um jogador que chega bem, tem um bom cruzamento. O Rômulo não chegou nenhuma na intermediária do Grêmio. Aí ele bota o Rômulo e deixa fora o Igor Gomes. Ele não leva o Rômulo para Minas e sai jogando no Granal. Ele não levou o Luiz Adriano, insistiu com o Luiz Adriano no Granal. Quer dizer, o alemão, que tem mais vigor, tem mais força, e o Wanderson é titular em Minas, é reserva no Granal. O Pedro Henrique é reserva em Minas, é titular no Granal. Quer dizer, quando tu começa a não ter a repetição de um time em crise, tu vai a esses maus resultados. Então, com todo respeito, me alonguei demais, é muito de gestão. É gestão de clube, não tem a menor dúvida. O Internacional está apequenado pela sua direção, está apequenado. E também a gestão do futebol. Com todos os problemas, talvez agora saindo esses 2 assessores e ficando aí o Mano, botar alguém encostar no Mano,
Não podemos deixar o Mano isolado. Tem que alguém encostar um pouco no Mano, porque ele também está sentindo, ele está inseguro, como está inseguro o Kehler, como está inseguro. Os jogadores estão inseguros, o jogador também está inseguro. Tem que encostar alguém e fazer ponto. Ganhar lá na Venezuela para dar uma tranquilidade e vem jogar contra o Bahia, enfim, e precisar da torcida para poder empurrar.